Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, tudo bem? Boa noite. Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera, boa noite. Bem, Vera, o julgamento do núcleo crucial da trama golpista está pausado, volta na terça-feira, né? Enquanto isso, corre solta a articulação no Congresso para tentar pautar, tentar votar o PL da anistia. E a Samantha Klein, nossa repórter, teve acesso ao texto que está sendo costurado pelo PL e que tem o apoio de bolsonaristas, e traz esses detalhes aqui para a gente. Oi, Samantha. Oi, Débora, Carol e Vera. Pois é, são diversas propostas de anistia em discussão por diferentes autoridades, mas a ala bolsonarista tem o seu texto formatado e que prevê que o ex-presidente Jair Bolsonaro volte a ser elegível já em 2026. A minuta ainda prevê que sejam anistiados todos os investigados, processados ou condenados a partir de março de 2019, justamente a data em que foi instalado o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. Além disso, o projeto da oposição também pretende anistiar qualquer pessoa que tenha financiado, prestado apoio ou executado as ações do 8 de janeiro de 2023. Essa proposta também considera que devem ser anistiados aqueles que veicularam informações falsas contra partidos, candidatos, governos, eleições ou agentes políticos, o que na prática poderia vir a anular a decisão do TSE que determinou a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso lembrando aquele caso da reunião com os embaixadores no Palácio da Alvorada. Esse projeto também prevê a possibilidade de perdão para o deputado Eduardo Bolsonaro. Ou seja, a proposta diz que envolvidos em crimes contra a soberania nacional poderiam receber o perdão, lembrando que Eduardo é investigado por conspirar nos Estados Unidos contra instituições brasileiras. Destacando que a anistia já foi discutida na CCJ, por exemplo, da Câmara. O deputado Rodrigo Valadares tinha um texto que não é este relatório que está agora circulando. Obtive, então, com lideranças da oposição esse material e também falei, claro, com alguns políticos a respeito. Por exemplo, o vice-líder do PP na Câmara, Evair de Mello, ele disse que muita coisa pode mudar nessa proposta, menos a questão da elegibilidade de Bolsonaro, segundo ele. Teve reação já, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, afirmou que esse projeto confronta diretamente o STF, a Justiça Eleitoral, e caso aprovado poderia abrir uma crise institucional, já que equivaleria a declarar inválido a responsabilização dos atos golpistas de 8 de janeiro, isso são as palavras dele. E claro, as articulações prosseguem, inclusive hoje, Hugo Mota, presidente da Câmara, segue em Brasília e tem uma previsão de uma reunião ainda hoje com Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL, ainda na noite de hoje. Isso depois daquela reunião com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que aconteceu ontem à noite. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas informações. Então, de acordo com esse texto, Vera, toda e qualquer pessoa, provavelmente por algumas gerações, pode tentar dar o golpe no Brasil, que está tudo bem, não vai ter problema nenhum. Nossos ouvintes, a maior parte deles está aqui impressionada com a capacidade de certos parlamentares, né, de tentar empurrar algumas coisas goela abaixo. É importante dizer que tem gente que é a favor, está achando que esse texto está ok, mas é uma minoria. Tá? A maior parte dos nossos ouvintes está aqui se indignando com esse texto que foi trazido até agora. Olha, para quem está achando que tá ok, que tudo bem, é preciso que fique bem claro que não se trata de um projeto de anistia.
É um projeto que deixa de considerar crime cometer uma tentativa de golpe de Estado, porque é disso que se trata. Ele descriminaliza o golpe de Estado no Brasil. Eu vou ler aqui o texto que a Samantha acabou de nos resumir. Ficam perdoados aqueles que estejam sendo ou ainda eventualmente possam vir a ser investigados, processados ou condenados pelas seguintes condutas: ofensa ou ataque a instituições públicas ou seus integrantes, descrédito ao processo eleitoral ou aos poderes da República, tá? Beleza, desacreditar o processo eleitoral, reforço à polarização política, geração de animosidade na sociedade brasileira, liberou gerar animosidade na sociedade brasileira, ou situações de natureza assemelhadas anteriores. E assim, não é só que anistia quem está no 8 de janeiro e quem está na trama golpista, anistia todos aqueles condenados das milícias digitais, de todos os processos em curso desde 2019, quer dizer, é um absurdo, é um vale-tudo. Eu chamei agora no meu blog no Globo isso aí de uma peça de pornografia legislativa, porque é total perda de pudor, de vergonha na cara alguém apresentar um texto nesse teor. Não é só que ele seja inconstitucional, é que ele rasga a Constituição e pica em 1000 pedacinhos, põe numa processadora de papel. Não é possível que alguém em sã consciência ache que faz sentido parar tudo no Brasil, parar a Câmara, que tem o projeto lá que isenta quem ganha até 5 mil reais de pagar imposto de renda, para discutir um lixo desse. Essa proposta é vergonhosa, um vexame para o legislativo brasileiro. O presidente da Câmara tinha que dizer: olha, está aqui discutindo anistia, tal, mas esse projeto não é um dos que estão sendo discutidos, porque é um vexame para a Câmara dos Deputados do Brasil discutir uma proposta com esse teor, alguém pôs em palavras esse tipo de coisa. Agora, Vera, por que ninguém se contrapõe? Porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, até disse que vai tratar de um texto alternativo, que a gente também não sabe que texto alternativo seria esse. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, fala: não tem definição, mas a gente está conversando, o governador Tarcísio tem interesse. Ninguém se coloca frontalmente para dizer isso que você está falando, que é um projeto pornográfico, né? Ninguém não. O líder do PT falou contra, falei agora com o senador Renan Calheiros, que é do MDB, e ele disse que vai protocolar ali um projeto, alguma coisa para que o presidente da Câmara, do Senado, Davi Alcolumbre, use uma prerrogativa que ele tem deixa eu só ver a palavra aqui que ele usou para mim, que é não só de votar um outro texto ou sentar em cima de um texto que vier da Câmara, mas impugnar qualquer projeto de anistia sob a alegação de que é inconstitucional. Ele diz que é prerrogativa do presidente de qualquer uma das casas, mas a gente sabe que pelo andar da carruagem o Hugo Mota não faria isso, mas de qualquer uma das casas de livre iniciativa impugnar um texto pelo fato dele ser inconstitucional. Assim como já aconteceu num passado recente, de presidentes do Senado devolverem medidas provisórias, por exemplo, por considerar que elas ferem a sua exigência de urgência e constitucionalidade, etc., o presidente do Senado poderia impugnar. Não parece ser isso que ele vai fazer. Ele está tentando uma saída negociada, alguma coisa que fique entre uma anistia e uma nova dosimetria de penas, e aí restrita apenas a quem estava no 8 de janeiro e não a quem está sendo julgado agora, portanto, não ao Bolsonaro e aos seus auxiliares. Mas, ainda assim, isso foge imensamente, largamente, do que seriam as prioridades do Brasil no momento em que a gente vai ver, ainda nessa edição do Viva Voz, a gente já está sentindo impactos econômicos seríssimos do tarifaço que é outra piada de mau gosto que o bolsonarismo impôs ao Brasil. Tudo isso que a gente está discutindo aqui vem a ser
consequência do fato de que a extrema-direita, com a ajuda do Centrão, sequestrou a agenda do Brasil para tratar do caso e da solução da vida de uma única pessoa que se chama Jair Messias Bolsonaro. A gente parou de tratar de todo e qualquer outro assunto e passou a subordinar os interesses econômicos, políticos, constitucionais, legislativos do Brasil à vida do Jair Bolsonaro. Alguém, por mais bolsonarista que seja, pode achar que isso faz sentido? Pode achar que tem alguma lógica do país parar de discutir qualquer outro assunto para discutir a vida do Jair Bolsonaro, sendo que o processo de agora só está acontecendo porque no curso do seu governo, Jair Bolsonaro fez reunião para combinar, para falar mal do sistema eleitoral com embaixadores, chamou os comandantes das Forças Armadas para ver se eles poderiam aderir a alguma solução que não a transição de poder para o presidente eleito, fez uma reunião constitucional dentro do Palácio, para ouvir dos seus ministros sugestões para ou não realizar ou não reconhecer as eleições. Isso tudo tem provas, isso tudo tem testemunhos, isso tudo tem confissões das pessoas que participaram de que essas coisas aconteceram. Deixa julgar, deixa o judiciário, que é independente, fazer o seu papel. A gente está aqui parando outras urgências do país para tratar desse assunto. Vera, tem bastante participação de ouvinte aqui, muitos indignados. O Irineu pergunta se esse texto que você chama de pornográfico no seu texto, no seu blog, é mesmo, né? Não seria uma tentativa de tentar negociar? Apresenta esse texto justamente para ter margem para negociação e, de repente, aprovar, ainda que uma anistia mais branda, mas ainda uma anistia? Poderia ser algo assim? Pode ser, coloca lá a versão mais esdrúxula possível para depois as pessoas acharem que as outras menos esdrúxulas são passáveis. Mas vocês veem o grau de surrealismo disso? Que o legislativo haja como uma criança mimada? Meu filho, por exemplo, quando acha que eu vou dar bronca, ele pode ali exacerbar a birra para depois, quando ele ficar mais bonzinho, achar que ele é um santo. Mas isso é uma coisa de um menino de 16 anos e não de deputados eleitos para legislar no país. Tem que ter responsabilidade com o que você apresenta como uma minuta de projeto legislativo. Não dá só para dizer, eu estava doidão, tipo as minutas do golpe. Apareceu lá no Palácio, estava lá circulando, mas não sei quem assinou, era apócrifo. O que é isso, gente? A gente está brincando? Brincando de legislar, brincando de governar. Não dá para ser assim. O país não aguenta isso. O país precisa andar para frente, precisa progredir com as agendas, com as pautas. Tem muitas emergências, tem gente passando fome, tem gente sem conseguir emprego, tem gente sem conseguir que o salário vá até o fim do mês. A oposição deveria voltar a cobrar o governo, voltar a cobrar corte de gastos. Não é essa agenda? Não é essa agenda meritória do país? Por que a oposição parou até de fazer oposição ao governo Lula para tratar única e exclusivamente da vida do Jair Bolsonaro? Gente, a gente vai seguir nesse tema, porque a Isa Staciarini tem avaliação do Supremo, repercussão política de toda essa discussão em Brasília. Oi, Isa. Oi, Carol. Pois é, a ideia de uma anistia ampla, geral e restrita, como vem sendo apoiado aí por bolsonaristas no Congresso, essa vai ser barrada pelo Supremo Tribunal Federal, que considera o projeto inconstitucional. Só que entre os ministros já há uma avaliação de um meio termo, que é o que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, tem colocado como alternativa. No Supremo existe uma ala que descarta qualquer tipo de perdão para a cúpula, ou seja, para os mandantes, quem arquitetou o golpe. E aí é o núcleo onde está, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas internamente, alguns ministros já admitem de forma reservada uma possível anistia aos executores, ou seja, para quem participou ali dos atos do 8 de janeiro, mas essas pessoas precisam ter sido condenadas e cumprido parte da pena. Mesmo assim, apesar dessa avaliação de um meio termo, isso não é unanimidade dentro
dentro do STF, ou seja, há uma ala que não apoia a anistia nem para os executores, porque consideram que o perdão, mesmo para esse grupo, poderia gerar uma mensagem de impunidade, principalmente para quem vandalizou e destruiu o patrimônio público. Alguns ministros também ficaram muito incomodados com o debate ter voltado à tona ainda com mais força, justamente na semana em que começou o julgamento dos 8 principais réus. Apesar de avaliarem que isso não muda os rumos do julgamento, esses ministros ficaram muito contrariados com o movimento do Congresso. Hoje, mais cedo, durante uma agenda em Belo Horizonte, o presidente Lula falou do risco de aprovarem a anistia no Congresso e pediu mobilização de apoiadores contra a proposta. Nós estamos vendo agora os falsos patriotas nos Estados Unidos pedindo intervenção do presidente Trump no Brasil. Os caras que fizeram campanha embrulhados na bandeira nacional, dizendo que eram patriotas, agora estão embrulhados na bandeira americana, pedindo para o Trump intervir no Brasil. É isso, querido. Agora, outra coisa que nós temos que saber. Se for votar no Congresso, nós corremos o risco da anistia. É importante ter certeza, porque o Congresso, vocês sabem que não é um Congresso eleito pela periferia. O Congresso tem ajudado o governo aprovou quase tudo que o governo queria, mas a extrema-direita tem muita força ainda. Então é uma batalha que tem que ser feita também pelo povo. No primeiro dia do julgamento do golpe, na terça, o ministro Moraes criticou a possibilidade de anistia e disse que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação. É com vocês. Obrigada, Isa. E aí, aquilo que você falava ontem, né, Vera? Mais uma vez, o Supremo sozinho aí, isolado na defesa da Constituição e com a possibilidade da gente ter uma crise institucional, porque se esse projeto passa no Congresso Nacional, vai caber ao Supremo decretar inconstitucional, e aí? Pois é, Carol, hoje eu falei lá no Palácio com fontes, depois dessa fala do presidente Lula, eu falei, olha, mas a ordem até ontem era não se meter no julgamento, e agora o presidente falou, e aí pontuaram para mim o seguinte, olha, tem uma distinção aí. A gente entendeu que falar contra a anistia é sim um papel do governo e é uma pauta que vale sim a pena empunhar, porque uma coisa é falar do julgamento, que é algo a cargo do judiciário com o que o governo não tem de se meter. Outra coisa é falar de um projeto de anistia que, no entendimento do governo, é uma interferência inconstitucional do poder legislativo no poder judiciário. E aí sim, cabe ao terceiro poder, no caso, se manifestar contrariamente a isso. Isso, ao meu ver, dá até a entender que se for aprovado, o Lula pode, antes mesmo da coisa desaguar no Supremo, vetar. E aí o Congresso derruba o veto, e aí sim o Supremo, quando questionado por partido político ou pelo próprio governo, vai se debruçar sobre a constitucionalidade. Mas vocês percebem o desatino que é isso? Pararem os três poderes para discutir uma questão que não interessa a maioria do povo brasileiro. As pesquisas variam quanto aos percentuais, mas não teve pesquisa até agora que mostrou mais de 50% da sociedade a favor de uma anistia dessa natureza. Então, a gente está fazendo com que os três poderes fiquem à mercê de uma pauta que não é prioritária e não conta com apoio da maioria da sociedade brasileira. Nesse domingo, eles vão tentar, os bolsonaristas, voltar a mostrar força nas ruas para esse projeto, usando de novo o 7 de setembro virou uma data que foi cooptada, não é mais uma data para a gente celebrar a independência do Brasil e pensar no que a gente ainda precisa para completar essa independência, pensar, por exemplo, na independência no momento em que outro país aprova sanções assimétricas, injustas ao Brasil. Não, virou uma data para a gente, que é uma data acessória do bolsonarismo. O bolsonarismo privatizou o 7 de setembro. Não tem cabimento uma coisa como essa, entendeu? E aí o Lula faz uma conclamação que é perigosa. As pessoas têm que ir às ruas. Há muito tempo, a esquerda tem muito menos poder de mobilização nas ruas do que a direita. A verdade é essa.
teria de recuperar um poder de mobilização que já teve ali nos anos 80, na época das jornadas pró-diretas, pelo impeachment do Collor e outras tantas, mas o fato é que a esquerda perdeu esse poder. E se for medir forças no domingo, provavelmente o bolsonarismo vai pôr mais gente na rua. E aí, para quem é contra a anistia, não adianta ficar no conforto da Vila Madalena, num café ali gourmet, postando hashtag sem anistia, porque isso não vai chegar no Congresso Nacional. Não adianta ficar assistindo o documentário Cabeça pela anistia e achar que contra a anistia e achar que isso vai resolver o problema. De fato, seria necessária uma mobilização mais incisiva daqueles que defendem a democracia, como foi, por exemplo, aquela manifestação na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Foi um evento forte que mostrou a sociedade inteira civil contra algumas coisas que estavam sendo feitas, a favor das urnas eletrônicas, a favor das eleições. Então, ainda que não ganhe as ruas, mas que se faça uma mobilização robusta, parruda da sociedade civil, mostrando que isso não é admissível, que estão brincando com a democracia brasileira. Porque só ficar postando hashtag em casa não vai evitar que o projeto passe de jeito nenhum.